Os bastidores de uma guerra urbana. A guerra entre a Polícia Militar de São Paulo e o principal grupo do crime organizado no estado. Os dois lados se enfrentam numa escalada de execuções. Um confronto em que a única lei é a do olho por olho, dente por dente. Veja agora na reportagem da semana. Um assassinato em plena luz do dia. A vítima é um policial militar. Um dos líderes do crime organizado morre após um encontro com a polícia. Seriam eles soldados de uma guerra disfarçada? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 76 PMs já foram mortos neste ano, um número 43% maior que no ano passado. As vítimas quase sempre são atacadas durante a folga, pegas de surpresa e fuziladas com armas de grosso calibre. Os autores dos crimes seriam integrantes do PCC, o primeiro comando da capital, principal organização criminosa de São Paulo. Essa é uma tese polêmica. O governo do estado nega o envolvimento da facção criminosa na morte dos policiais. O comando da Polícia Militar e a Associação de Cabos e Soldados se recusam a falar sobre o assunto. Mas nos bastidores, sabe-se que o clima é tenso entre os soldados. Todos ficam perguntando, quem será o próximo alvo? O major aposentado e deputado estadual Olímpio Gomes integra a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele conta que a PM mudou a rotina depois da alta no número de mortes. Oficialmente foi até ampliado o horário de serviço dos policiais do turno de serviço para que, se um pedaço desse horário fosse realizada uma instrução especial para a segurança pessoal do policial. Um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, divulgado pela imprensa paulista, diz que a situação já é ruim há alguns meses e deve piorar por causa da ação da polícia contra a facção criminosa. Uma das ações recentes da polícia aconteceu em maio, na zona leste de São Paulo. Ela resultou na morte de 6 suspeitos após uma suposta troca de tiros com a polícia. Outra ação foi agora em setembro. Ela acabou com um tribunal do crime, em Várzea Paulista. 9 pessoas morreram. Por outro lado, somente nos últimos 10 dias, pelo menos 4 policiais foram executados no estado de São Paulo. Quarta-feira desta semana, câmeras de segurança de uma movimentada rua de São Vicente, no litoral de São Paulo, flagram uma execução. A vítima ajuda o motorista do caminhão a fazer uma manobra. É um policial militar à paisana no dia de folga. Uma moto espera para passar. Uma segunda moto para. O passageiro desce, saca a arma e aponta para a cabeça do policial, que está de costas. Em seguida, o criminoso abre fogo, dá vários tiros a queima-roupa e continua atirando mesmo depois que o soldado já está caído no chão. O piloto da moto também atira. Os 2 assassinos, então, fogem tranquilamente. O soldado morto era Fábio Passos de Sá. Ele trabalhava há 12 anos na Polícia Militar, na parte administrativa. Segundo parentes, Fábio estava preocupado com os ataques contra a corporação e pensava até em abandonar a polícia. A gente estava pedindo, inclusive, para ele para com isso, sai, troca de profissão, vai fazer outra coisa e tal, porque está muito violento, tá uma briga muito forte entre bandido e policial que uma hora vai chegar na gente. No dia do enterro do policial morto, 6 pessoas foram assassinadas a tiros e outras 5 ficaram feridas em uma cidade vizinha a São Vicente. Os ataques aconteceram no Guarujá. A maioria das vítimas tinha passagem pela polícia por roubo ou tráfico. Foram episódios separados, mas crimes semelhantes. 2 homens em uma moto preta já chegaram atirando. A polícia ainda investiga se existe alguma relação entre a morte do policial militar e os ataques no Guarujá. Essa carta foi apreendida pela polícia há apenas um mês. O jornalismo da Record a obteve com exclusividade. O autor
é um integrante do grupo criminoso. Ele convoca os comparsas do ABC Paulista a promover pânico para os vermes da corporação. É assim que o criminoso se refere à PM. A carta diz que os policiais estão atrapalhando as correrias dos criminosos. Correria, no jargão do crime, significa atividade ilegal. Em outro trecho, o líder do grupo diz que é para matar os botas. Outro apelido dado aos PMs. A ordem é usar bombas e armas pesadas sem dó. Quem não cumprir a ordem será cobrado e punido. Além do PM de São Vicente, outros 2 policiais de folga foram executados na zona sul da capital paulista nos últimos 10 dias. Mas a execução que chama mais a atenção aconteceu na zona oeste no último dia 27. Foi a morte de um policial das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. A Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. André Pérez de Carvalho, de 40 anos, foi executado pelas costas na frente da casa onde morava. Nem a arma dele foi levada. Foi efetivamente vítima de homicídio. Foi executado aqui na porta de casa. O soldado André foi atacado de manhã quando saía de casa para o trabalho, mas não estava fardado. Ele deixou o carro aqui e foi fechar o portão. Os criminosos chegaram num carro escuro, atiraram e fugiram. O PM foi atingido nas costas por 3 tiros de fuzil. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As câmeras de segurança de um posto próximo à casa de André registraram o momento em que os assassinos pararam ao lado do carro do policial. Veja que eles fogem após os disparos. O dono do imóvel onde André morava, nos fundos de uma clínica médica, conta que o soldado era cuidadoso ao sair de casa toda a manhã. O senhor me disse que ele tinha o hábito de sair, olhar para um lado, olhar para o outro. Essa vez, então, acho que ele não olhou direito. Eu acho que ele olhou, mas eu acho que ele esperava alguma moto, foi pego de surpresa. André estava há 20 anos da Polícia Militar, 10 só na Rota. Foi enterrado com honras militares, com direito à salva de tiros. E aplausos. Pessoa competente, humilde, dedicada, capacitada profissionalmente. Então eu tenho muitos adjetivos para classificar a conduta dele, né? Separado, com um filho de 12 anos, André sempre sonhou ser policial. De 5 anos em diante, né, que já começou a manifestar como seria até a vida dele. Gostava de brincar como toda criança gosta, só que ele tinha uma coisa forte com ele, que a gente já percebia, que ele notava a polícia na rua facilmente, notava a viatura passando, e aquilo chamava a atenção dele. Na página da Rota, em uma rede de relacionamento da internet, não faltam ameaças ao crime organizado. Uma das mensagens diz: não há tempo para o luto na Rota. Ninguém vai ao velório do amigo antes de promover o velório do inimigo. Não há medo dos policiais em relação à própria vida. Mas há uma circunstância de desespero, de se sentir alvo. E eu vejo no comentário dos policiais, no submundo dos quartéis e delegacias, quando se diz, olha, já que a lei não está resolvendo e não há estrutura governamental dando suporte, nós vamos passar para o Caixa 2. O Caixa 2, no linguajar do submundo policial, é a execução de marginais. E eu temo muito por isso, porque não se justifica tentar fazer justiça saindo da justiça. 3 dias após o enterro do soldado André, um homem apontado como líder do crime organizado na zona oeste de São Paulo foi morto após uma abordagem da Rota. Alex Claudino dos Santos, de 29 anos, era amigo de Marcos Camacho, o Marcola, o líder do PCC, preso na penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. A Rota sabia que o suspeito, apelidado como Chapa, circulava na região fortemente armado.
foi realizado um cerco e durante o acompanhamento ele perdeu o controle do veículo numa curva, colidiu com alguns veículos próximos a uma padaria e desembarcou do veículo, efetuando disparos nos integrantes da nossa equipe. Os integrantes da nossa equipe reagiram, ele foi alvejado, socorrido ao pronto-socorro, mas infelizmente faleceu. No carro do suspeito foram encontrados uma submetralhadora de uso exclusivo das Forças Armadas, uma pistola e um colete à prova de balas. No dia seguinte, mais baixas para o crime organizado. 5 homens e uma mulher foram presos em uma casa na zona leste da capital. Com eles, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas, pistolas, espingarda com mira e até um fuzil, todos com as iniciais da facção criminosa. O arsenal do grupo em todo o estado é grande. Documentos apreendidos e entregues ao Ministério Público foram divulgados nesta semana por um jornal paulista. Em um livro-caixa que seria enviado aos líderes presos, a facção contabiliza 88 fuzis, 63 pistolas, 11 revólveres, 8 dinamites e 3 bombas. São diversos imóveis e veículos. Ao todo, a facção teria 1.343 homens em todo o estado, quase o dobro de um batalhão da PM. Na sexta-feira, o governador Geraldo Alckmin minimizou a atuação da facção criminosa. São Paulo, bandido não cria nome famoso. Não há nenhuma hipótese de ter bandido famoso aqui que não esteja atrás das grades. Então a polícia trabalha, investiga e prende. O major aposentado Olímpio Gomes acredita que não dá para negar que a PM seja alvo de ataques. Não adianta ficar negando a existência de quadrilhas ou facções quando a realidade é clara e ela vai demonstrando que elas existem. E grupos criminosos estão se orquestrando para abater os escudos da sociedade, para intimidar a própria força policial e para colocar a sociedade num pânico social. E uma notícia deste domingo. Um sargento da Polícia Militar foi executado em Santos, no litoral paulista. Estas são imagens exclusivas das câmeras de segurança de um prédio. Marcelo Fukuhara, de 45 anos, passeava com um cachorro. Um carro preto se aproxima enquanto ele se prepara para atravessar a rua. De dentro, criminosos abrem fogo. Um segurança tenta socorrer o policial. Os assassinos voltam a pé e disparam contra os dois. O sargento e o segurança morreram na hora. Os tiros também atingiram a fachada de um buffet e um carro estacionado. O sargento é o segundo PM assassinado na Baixada Santista em 5 dias.